Shalom a todos, estamos mais uma vez numa live e com uma saudade imensa de todos os irmãos, uma vontade de abraçar a todos, mas essa impossibilidade temporária, mas graças a Deus que Deus tem nos preparado, né? Essas tecnologias desses tempos novos e isso é tremendo. E eu quero dizer para os irmãos que eu quero te pedir que você se inscreva no canal. Nós estamos gravando no Instagram, mas vamos postar no Facebook. E também vamos postar no YouTube. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal do YouTube, porque nós queremos atingir o número de 1000 inscritos para que possamos transmitir diretamente do YouTube. E hoje nós temos um assunto que vocês vão gostar, porque nós vamos falar sobre avivamento. Amém? Desde que eu nasci na fé, em 1994, eu nasci com uma sede de avivamento e temos orado incessantemente pelo avivamento. E nós vamos começar nós vamos falar muitas coisas sobre o avivamento que vai abrir o teu entendimento e vai fazer com que você seja alguém que vá passar essa mensagem, esse vídeo que nós vamos estar gravando, para muitas pessoas, para que elas entendam o que é verdadeiramente o avivamento, o que Deus falou sobre o avivamento no Brasil, nas nações, enfim, é muito importante nós estarmos sabendo sobre tudo isso. Todos nós conhecemos o que está escrito em Abacuque 3:2, onde diz: eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Se nós formos olhar com profundidade esse versículo, nós vamos entender que o profeta Abacuque, ele nesse texto, que é o único texto da Bíblia, se você colocar aviva ou avivamento, só vai aparecer esse na sua Bíblia. E nós vamos ver que o profeta Abacuque, ele se sente alarmado de ver as declarações de Deus, a indignação de Deus com relação ao pecado que acontecia naquele tempo. E aí Abacuque pede ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra. E ele diz assim: no decorrer dos anos e no decurso dos anos. E aí diz assim, faze-a conhecida. Então o avivamento, ele tem por objetivo fazer a obra de Deus conhecida na terra. E Deus traz avivamentos e tem trazido avivamentos ao longo dos anos que tem acontecido e que nós conhecemos, avivamento de Toronto, mas hoje eu quero falar muito sobre o avivamento de País de Gales, que foi um avivamento que tomou conta de uma nação e vai ser o avivamento que vai acontecer no Brasil, vai ser similar a esse. E agora veja só, aí diz assim Abacuque: na tua ira lembra-te da misericórdia. Então o avivamento é um ato de misericórdia de Deus, quando Deus vê que o mundo, que uma nação, que uma cidade está mergulhada no pecado, quando vê que o inimigo dominou uma cidade e vem Deus com a sua misericórdia e ele derrama do seu espírito e começa a acontecer o avivamento. Para que você entenda o que é um avivamento. Muitas vezes nós ouvimos falar: está acontecendo um avivamento em tal lugar, está acontecendo um avivamento numa igreja, né? E muitas vezes as pessoas correm para ir lá ver, mas vão ver um mover de Deus, porque eu vou te explicar o que é verdadeiramente o avivamento que está aí narrado por Abacuque, que é quando o Senhor vem e traz vida para aquilo que está morto, quando o Senhor vem e ele vê o pecado, ele vê o clamor, porque Abacuque clama, né? Ele ora ao Senhor para que haja avivamento no decurso dos anos, para que a obra de Deus seja conhecida. Veja só, nós tivemos uma torre de oração que aconteceu nos anos de 1900, próximo dos anos 2000, em Goiás, e essa torre de oração ela foi dirigida
por uma apóstola chamada Elizabeth Cornélio, onde ela, naquele tempo, com os recursos de rádio, ela conseguiu mobilizar quase 10.000 intercessores num grande relógio de oração que orava pelo avivamento. E Goiás passou por esse avivamento naquela época. Goiânia passou por um avivamento naquela época. E veja só, e o que acontecia? Eu mesmo fui entender com certeza e com convicção o que era um avivamento depois que eu conheci a filha de um pastor de uma igreja de Santa Terezinha de Goiás. É um lugar onde tem minas de garimpo, tem minas, e esse lugar é um lugar de muitos garimpeiros. E nós sabemos que onde há o garimpo, por serem pessoas que estão procurando dinheiro, essas coisas todas, tem muito pecado, tem muita prostituição, tem muita coisa errada. E essa igreja era em Santa Terezinha de Goiás. E nesse período em que houve essa torre de oração, essa pastora me contou, e aí eu fui entender, e você vai entender agora o que é um avivamento. O que aconteceu naquela época? Ela me conta que, de repente, começaram a aparecer pessoas chorando na igreja, arrependidas dos pecados. E essas pessoas contavam que elas estavam caminhando na rua, em algum lugar, geralmente quando elas estavam fora do trabalho, alguma coisa assim, porque talvez seja o momento que o Espírito Santo de Deus encontrou para que elas pudessem ouvir aquilo que ele estava colocando na mente, no coração dessas pessoas. De repente, elas eram tocadas pelo Espírito Santo e elas começavam a sentir um grande arrependimento. Elas começavam a se arrepender terrivelmente do pecado. E essa pastora disse que as pessoas chegavam, era tanto arrependimento que elas chegavam desesperadas, chorando na igreja, e muitas se jogavam no chão, dizendo: eu sou um pecador, eu não presto, eu não valho nada, eu sou um prostituto, eu sou um adúltero, né? E mulheres também falando de sua vida errada, se jogando no chão e se arrependendo dos pecados. Ela disse que o mover foi tão grande que eles tiveram que abrir a igreja passou a ficar aberta ininterruptamente, dia e noite. E dia e noite apareciam pessoas, e não eram em pouco número, em grande número, que eram tocadas pelo Espírito Santo. E se arrependiam do pecado. Então, nós todos sabemos que Deus nos fez, Jesus Cristo, que foi o que colocou a mão na massa e fez todas as coisas. Está em João 1, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por ele foram feitas todas as coisas, e tudo que foi feito, nada deixou de ser feito por ele. Então Jesus Cristo foi quem nos fez, quem fez Adão, quem fez Eva, quem fez o mundo todo. Então veja só, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando ele nos fez, nós éramos semelhantes a ele. No Salmo 8, leia o Salmo 8, você vai ver como que Deus nos criou, por um pouco menor do que Deus, está lá. Então a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mas o que aconteceu foi que o homem se corrompeu pelo pecado. E o avivamento é quando Deus vem e ele alinha novamente a mente e o coração do homem à sua forma original. O homem, ele se arrepende do pecado, ele sente um desejo muito grande de buscar a Deus, ele muda o seu caráter, resolve mudar o seu caráter. Essa pastora me contou que o mover foi tremendo, que ela nunca esqueceu, e que aquelas pessoas que chegavam tocadas pelo Espírito Santo, ninguém pregava a elas, não foi fruto de uma pregação. Nós achamos às vezes que o avivamento ele surge a partir de uma estratégia humana, que a igreja prepara uma estratégia e começa a ir para as ruas e pregar para as pessoas, e isso vai gerar um avivamento. Isto é o fruto do avivamento. Quando houver o avivamento, a igreja vai morrer de amor pelas almas e vai para as ruas pregar. Mas o avivamento é quando Deus ele resolve agir, e é como está em Joel, ele derrama o seu espírito sobre toda a carne.
E ele derrama, com o derramar do seu Espírito, é restaurada a mente de Cristo, é restaurado o caráter original da pessoa que foi corrompido pelas novelas, pela televisão, por filmes, por pecados, por tantas coisas que corromperam o caráter de um homem que foi criado à semelhança de Deus. Então, é isto que é um avivamento. E eu contei já numa outra live, e vocês vão encontrar no YouTube, na nossa canal do YouTube, estão postados lá já 3 vídeos, onde nós falamos bastante coisa sobre isso, com alguns detalhes a mais, mas hoje nós estamos falando sobre avivamento. Veja só, irmãos, então Deus, quando acontecer o avivamento que Deus tem preparado, que deu o avivamento de Joel, o que a Bíblia diz em Joel 2:28? Acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Veja só, então, o avivamento é isto aí, quando Deus derrama o seu Espírito sobre a terra. E quando nessa profecia de Joel, nós vamos ver que, já falamos nisso numa outra live, eu vou falar bem rapidamente sobre isso. Joel falou sobre o avivamento, e aí ele disse assim, o sol se converterá em trevas, no versículo 31, de Joel 2:31, diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Então veja só, nessa profecia de Joel, ficou marcado um tempo próximo às luas de sangue, que nós todos sabemos que foram aquelas 4 eclipses que aconteceram, o primeiro em 15 de abril de 2014, numa Páscoa, o segundo em 8 de outubro de 2014, e a terceira lua em 4 de abril de 2015, e a quarta em 28 de setembro de 2015. Então, a partir daí, tudo estava próximo para que o avivamento começasse a acontecer. Mas nesta época que nós vimos essa profecia de Joel, identificamos nos 4 eclipses que marcaram a terra em datas todas judaicas, Deus nos mostrou naquela época, e nós saímos por toda a nação fazendo um seminário chamando que chamava-se o Despertar da Noiva, e nós falamos muito sobre o avivamento que começaria em 2018. O Espírito Santo me falou isso, Jesus me falou isso, ele me confirmou isso. E quando eu falava que esse avivamento começaria em 2018, ele dava sinais. Eu pedia para o Senhor derrubar pessoas, mostrar, confirmar através de um mover ali, no momentâneo, e ele fazia coisas tremendas e confirmava o que eu estava falando em 2018. Agora veja só o que eu quero falar para vocês. Em 1989, se você nos solicitar na rede aí, lá no YouTube, nos comentários dessa live, nós vamos enviar para você, talvez eu até poste lá no canal. Em 1989, Benny Hinn, todos conhecem Benny Hinn, ele fez um vídeo onde ele falou que Deus havia lhe dito que o avivamento começaria na terra quando Billy Graham, que foi o maior evangelista, o maior ganhador de almas de toda a terra e de todos os tempos, falecesse. Veja só, e o que aconteceu? Benny Hinn falou isso, que Deus havia lhe falado. E no dia 21 de fevereiro de 2018, Billy Graham vem a falecer, com 99 anos, quase completando 100 anos de vida.
Ele foi o maior evangelista de todos os tempos, né? Agora, eu quero que você entenda por que Deus falou a Benihim que quando Billy Graham falecesse, começaria o grande avivamento. Em João 12, 24, nós conhecemos esse versículo, diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quando Deus falou isso a Billy Graham, ele falou que começaria quando a Benihim, e falou que começaria quando Billy Graham morresse. Deus estava dizendo que esta semente, a maior semente evangelística de todos os tempos, quando ele morresse, da morte dele, Deus marcaria o começo de um grande avivamento sobre a terra. Mas apóstolo, esse avivamento começou em 2018? Começou. Veja só, Deus começa os avivamentos mexendo nas nações. E veja só, em 2018, já estava eleito em 2018 o presidente dos Estados Unidos, um homem que se alia com os cristãos, com pastores, que coloca dentro do palácio do governo conselheiros cristãos, pastores que oram constantemente por Donald Trump, e Donald Trump começa um trabalho para destruir as obras contra o aborto, as obras contra a liberação de drogas, as obras comunistas na terra, globalistas na terra. Ele começa uma guerra. Em 2018, fruto do começo desse avivamento, né, nós vemos que Bolsonaro, né, se elege como presidente da nação e colocando como um slogan Deus acima de todos, e colocando um versículo bíblico: conhecereis a verdade vos libertará. Olha só, num tempo de grande perseguição, de grande crítica ao cristianismo, esse homem, ele coloca Deus acima de todos, entroniza ele na sua campanha. Ele era o último colocado, improvável de ser eleito presidente do Brasil, e no entanto ele era eleito presidente, e começa um trabalho, né, e no seu governo, e quando assume em 2019, começa um trabalho tremendo, né, na nação, que nós estamos vendo. Mas não é só isso. No mesmo ano, 2018, nas eleições do Paraguai, onde havia também uma esquerda dominante que liberava tudo que é contrário ao cristianismo, é eleito um presidente também, que vocês devem ter visto um vídeo dele pregando a palavra, lendo a Bíblia para toda a nação, ao vivo. Nós vamos ver no Uruguai acontecendo isso. Nós vamos ver acontecer tantas mudanças na Ucrânia. Vocês viram o que aconteceu outro dia. Nós estamos vendo as pessoas cantando aleluia na Polônia, após ter eleito um governo que adota princípios cristãos de proteção da família, das crianças, de contrário às drogas e tantas coisas acontecendo. Então nós vemos um mover em todo o mundo. Nós vamos ver o que acontece em 2019, em 10 de novembro de 2019, Evo Morales, que dominava a Bolívia, que um narcotraficante declarado, e ele vai e renuncia ao seu mandato. É uma coisa inédita que Deus fez, obra do avivamento que começou em 2018. Realmente, como o Benihim profetizou, que falou que Deus havia lhe falado. Isso aí, em 1989, ele falou isso. E vai acontecer, né? Isso vai acontecer em 2018. E todo esse mover começa a acontecer na terra. Agora veja só, quero te chamar a atenção para algo mais ainda que nós não percebemos, mas eu quero falar para vocês. Veja só, nós vamos ver Cindy Jacobs em 2013,
num congresso de louvor e adoração do Diante do Trono, em Belo Horizonte, ela entrega uma profecia de que Deus iria abalar os principados da corrupção no Brasil e que Deus iria levantar João Batistas, uma igreja que iria orar, e ela falou para a igreja orar, porque Deus traria um avivamento sobre a nação, um grande avivamento sobre a nação. E nós vemos, e nós começamos a ver isso com a Lava Jato, nós começamos a ver isso, continuamos a ver isso com a eleição do atual presidente da República, e nós vamos ver também, irmãos, uma outra profeta, essa profeta, ela é uma profeta do Canadá, e essa profeta, ela entrega uma profecia também, falando que, o que ela fala? Que Brasil, tudo não és nada, as nações te veem como nada, mas eu trarei um grande avivamento que virá sobre o Brasil. Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. Então, é coisa tremenda porque Deus profetizou isso. Mas olha só, eu estava falando de sementes. Em 8/12/2019, morre Reinhard Bonnke, com 79 anos. Reinhard Bonnke era outro tremendo evangelista, eu diria que era o segundo maior evangelista da terra. E ele morre com 79 anos, pregando o evangelho a multidões, fazendo milagres, outra semente que Deus resolveu plantar na terra para o grande avivamento. Para o grande avivamento. Mas olha só, Deus ainda precisava de mais uma semente. Eu digo isso porque isso aconteceu. O televangelista pentecostal Morris Cerullo, ele morre na madrugada do dia 11/7/2020, num hospital, né? E esse homem era talvez o terceiro maior evangelista do mundo, um grande evangelista que também Deus recolheu. Esses 3 homens de Deus estão lá com o Senhor, se jubilando com o Senhor, mas o Senhor, ele está fazendo cumprir a palavra que está em João 12/24. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E agora veja só, irmãos, vamos olhar só o que está acontecendo. Veio essa pandemia, não é? A profeta, que tem gente perguntando o nome da profeta de Toronto, do Canadá, chama Stacey Campbell, que profetizou em 2014 que haveria um grande avivamento no Brasil e que Deus mudaria a nação. Então, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus santos os profetas. Agora veja só, nós estamos em meio a uma pandemia, estamos vivendo essa pandemia. Nós tivemos numa das escolas proféticas de fundamentos que nós temos nos domingos de manhã, agora suspensa por causa da pandemia, numa delas houve uma visão onde, juntamente com uma profeta, Deus mostrou que haveria um mover na igreja, agora começando o mover na igreja, porque nós estamos vendo esse avivamento acontecer já na terra. Nós estamos vendo, irmãos, o louvor se estabelecer na terra. Você agora, durante essa pandemia, nós vimos as ruas com as pessoas prostradas, nós vemos as pessoas adorando em todas as nações, buscando a Deus, coisas sobrenaturais acontecendo. No Irã, irmãos, estão se convertendo 3.000 pessoas através de pregação de uma rádio que prega na língua iraniana, uma rádio que ela transmite fora do Irã, porque não é permitido lá, e ela é uma rádio praticamente clandestina, que é fora do Irã. 3.000 pessoas estão se convertendo todos os meses através da pregação dessa rádio. Então, nós tivemos uma visão, né, que eu estava falando, na Escola dos Fundamentos, onde nós vimos a data de 2020, a data de 29 de setembro de 2020, que é a data que coincide
com o final do dia do arrependimento, dos dias de arrependimento de Israel. Então veja só que segue após o ano novo. Então veja só, eles têm uns dias onde eles se arrependem dos pecados. E nós vimos em seguida essa visão, nós vimos a igreja brasileira com candeias acesas. Eram muitas candeias acesas. E isso nos alegrou demasiadamente, porque Deus nos deu um sinal confirmatório de que ele vai acelerar o avivamento e que nós devemos orar por esse avivamento. Mas é interessante que uma profeta, ela teve uma visão, um sonho muito interessante, e eu já falei para vocês que eu sou um intercessor incansável pelo avivamento, e essa profeta sonhou que ela estava cuidando da minha casa, que eu estava viajando, e aí ela sonhou que ela foi na despensa. Despensa leva mantimento, amém? Suprimento. E ela viu na despensa que havia uma candeia celestial, uma lamparina diferente, uma lamparina celestial diferente, e ela estava perto de um daqueles maços de dinamite. E ela via que aquela candeia estava acesa, e ela pensou assim, mas como que o apóstolo vai viajar e deixa essa candeia acesa aqui junto desse dinamite? Isso aqui vai explodir, esse dinamite vai explodir a casa toda. E aí no sonho ela chega lá e vai e assopra, diz ela, eu vou apagar essa candeia, porque senão vai dar um desastre aqui, vai explodir toda a casa. E ela chega e assopra, mas acontece o contrário, a candeia não apaga, mas a lamparina não apaga, mas ela, pelo contrário, o fogo pega no pavio do dinamite, que era muito curto, e explode o dinamite. E o dinamite começa a correr no pavio, ela sai correndo fora da casa, e aí ela vê explodir lá aquele dinamite dentro da casa, mas de uma forma estranha. Ela viu que a casa tinha, essa casa aí dos sonhos, essa casa que é um símbolo celestial, né? Ela tinha as janelas e portas todas de vidro, e essas janelas e portas explodiram com a explosão do dinamite. Aí ela chegou, mas ela não se sentiu culpada nem nada, mas ela ficou assim, que sonho mais estranho. E ela me liga, né, no outro dia, diz, apóstolo, eu tive um sonho muito maluco, assim. Digo, minha filha, deixa que eu vou te explicar tudinho. Essa lamparina é a lamparina do avivamento. É o fogo que Deus tem para transmitir à igreja, para derramar sobre a terra. Ela é o fogo celestial, é o fogo do Espírito. E você soprou. O soprar é a oração dos cristãos, a nossa oração, o sopro que sai da nossa boca. E aí você soprou e incendiou o pavio do dinamite. Agora o dinamite nos leva para dínamos, que é o que nos leva ao poder do Espírito. Dínamos, no grego, serve para nos levar a dar o nome ao poder do Espírito, e há quem chame até o poder do Espírito de dinamite, mas é dínamos, o poder, o fogo do Espírito que se derrama sobre a terra. Então veja só, e aí ela disse assim, mas e as janelas, as portas quebrando? Eu disse para o vidro, eu disse assim para ela, veja só, esse avivamento é o avivamento de Joel, e o Senhor fala que ele vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, que os filhos vão profetizar, que os jovens terão sonhos, que os velhos terão visões, né? Que haverá um mover muito grande, um mover, e até os servos, os empregados, os mais simples vão receber essa visitação. É uma visitação geral sobre a terra. Mas esse avivamento, ele será um avivamento que vai entrar nas casas. E o quebrar desses vidros nas portas, nas janelas, significa que nada, nem uma porta, nem uma janela de casa alguma
vai impedir a pregação do Evangelho, ao mover do Espírito que será feito pelo Senhor, e Ele vai derramar o seu Espírito. Não vai precisar pregação, não vai precisar, aliás, a pregação vai acontecer, porque quando o avivamento vier, nós vamos enlouquecer de amor pelas almas. Mas o que eu me refiro é que o mover genuíno, o incendiar do Espírito será pelo derramar do Espírito, e o avivamento vai acontecer na forma que eu narrei para vocês, que aquela pastora de Santa Terezinha de Goiás me contou, quando ela disse que as pessoas eram tocadas sem ninguém pregar, andavam na rua e recebiam o toque do Espírito, e de repente elas mudavam o caráter, se arrependiam, choravam, gritavam. Ela falou, irmãos, que eu não acabei não falando sobre isso, que decorrente desse avivamento, eles abriram igrejas em 10 ou 12 nações, eu não lembro agora. E sabe quem foram os pastores? Frutos desse avivamento, pessoas que foram pegas pelo Espírito Santo na rua, que tiveram a mudança do seu caráter quando caminhavam nas ruas. Eu já estou quase terminando, porque nós estamos começando um tempo que nós vamos gravar lives mais seguidamente, e nós vamos, esses ensinos, essas coisas que nós vamos falar nessas lives, vai se chamar Ensinando do Céu, e onde nós vamos ensinar coisas assim tremendas. Mas veja só, o que eu quero te falar agora sobre o avivamento do país de Gales, rapidamente. O avivamento do país de Gales, ele foi capitaneado, ele foi liderado. Deus levantou um jovem chamado Evan Roberts. Esse jovem, um jovem de 20 e poucos anos de idade, esse jovem, ele é tocado pelo Espírito, e ele começa a gerar um avivamento que tomou conta do país de Gales inteiro, do ano de 1904 e 1905. Olha só, mais de 150 mil pessoas se converteram e foram para as igrejas naquele tempo. Vidas foram transformadas, estilos de vida foram mudados, casas de famílias foram curadas, igrejas foram embaladas no fogo com fervor e zelo. Tudo isso aconteceu quando esses jovens começaram a experimentar a realidade do poder do Espírito Santo. Então, eles oravam, irmãos, e Evan Roberts dizia: Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre o país de Gales. Veja só, e agora vem um ensino sobre isso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, quem convence as pessoas do erro da sua mente, do pecado que eles estão cometendo, da vida errada, dos adultérios, das fornicações, do uso da droga, de tantas coisas erradas que existem no mundo, é o Espírito Santo. É ele que faz a obra do avivamento. Ele convence do pecado. Depois, a justiça, ele leva as pessoas a ler a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus, que é a justiça. Então, pessoas que diziam o crente é fanático, como sempre dizem, né? O crente é doido, é fanático. De repente, essas pessoas começam a ter sede de ler a Bíblia e procuram a Bíblia e começam a ler. E isso é tremendo. E do juízo, ele traz temor de ir para o inferno. As pessoas começam a acreditar no inferno e ficar com medo de ir para o inferno, e daí isso aí leva as pessoas a se mudarem. Então veja só, eu quero te ensinar algo. O que a igreja precisa fazer, o que você precisa fazer, é fazer a oração de Evan Roberts. Espírito Santo, vem sobre o Brasil, traz o avivamento de Joel, apressa o avivamento no Brasil. O Espírito Santo, aviva a minha casa, aviva meus filhos, aviva o Roberto, o João, a Maria, o Pedro, aviva a minha família, Espírito Santo. E aí você vai acionar a grande compaixão, o grande amor que é o Espírito Santo. O amor, o zelo dele, e ele vai tocar. De repente seus filhos estão aí, nunca queria ir na igreja, você era um doido, um fanático, e ele chega chorando e diz: pai, eu quero ir para a igreja, mãe, me perdoa, eu errei, fiz tantas coisas erradas. Este é o avivamento. Veja só, esse Evan Roberts, esse jovem,
ele formou um exército de jovens, um grupo de jovens, e ele, naquela época, olha só que coisa interessante, até parece uma brincadeira. Então, eu li um estudo onde diziam que ele criou o Partido do Avivamento. Olha só, hoje não daria para criar, porque é política, né? Partido leva a política e tanta coisa errada. Mas ele chamava do Partido do Avivamento. E ele saía com um pelotão de jovens, olha isso, olha o que eu estou falando, jovens, peçam avivamento, chorem pelo avivamento, se arrependam pelo avivamento. Então, e esses jovens saíam e começavam a andar, pregar o evangelho, sair com cornetas, naquela época eu nem imagino como é que era, e começavam a fazer aquelas coisas. Irmãos, eles faziam cultos, esses jovens, que as pessoas ficavam 10 horas e não saíam, e havia milagres, prodígios, maravilhas. O país de Gales foi transformado, não houve mais crime, as pessoas todas eram curadas, presos foram soltos, as delegacias de polícia foram fechadas. Foi o maior avivamento com um grande número de pessoas que aconteceu na história das nações. Foi tremendo. Veja só, irmãos, e uma coisa interessante, olha só, esse Evan Roberts, ele ensinava princípios, alguns princípios, e ele ensinava 4 princípios que era para as pessoas fazer para que o avivamento chegasse. O primeiro, ele dizia assim: confesse todo pecado conhecido a Deus e receba o perdão por meio de Jesus Cristo. Então ele levava as pessoas a confessar os pecados. E aí nós vamos ver que isso nos leva a Neemias, o conserto, fechar as brechas, os muros, através da confissão dos pecados. A segunda coisa que ele dizia: remova qualquer coisa da sua vida que esteja errada, que você não tenha certeza que é de Deus. Então ele pedia para as pessoas deixar de fazer coisas que elas tinham dúvida, só continuasse fazendo aquilo que era de Deus, aquilo que eles perguntassem para o Espírito Santo se elas podiam continuar fazendo, que elas podiam continuar agindo daquela forma. E olha só, a outra coisa, a terceira coisa que ele ensinava: seja totalmente submisso e obediente ao Espírito Santo. Então ele ensinava as pessoas, os jovens: converse com o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para que ele faça isso contigo. E o quarto item, ele dizia assim: confesse publicamente o Senhor Jesus Cristo. E durante esse avivamento, irmãos, as pessoas chegavam, iam à frente e diziam: olha, eu quero confessar que eu sou um apaixonado por Jesus, que agora a minha vida é para Jesus, que eu largo de tudo para servir Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a principal coisa na minha vida. Olha que coisa importante, irmãos, que coisa maravilhosa. E eu quero te dizer, irmãos, que eu vivo, na minha vida, eu tenho vivido uma intimidade com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele não só convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele nos ensina todas as coisas. Então, estejamos mudando como igreja, irmãos. Mude a sua oração, se alinhe com a oração do avivamento. Peça em nome de Jesus ao Espírito Santo. Ele é uma das figuras da Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando se trata de convencer, mudar filhos, convencer do pecado, da palavra de Deus que é correta, do juízo de ir para o inferno, é Ele que faz a obra. Nós temos que pedir em nome de Jesus a Ele, ao Espírito Santo, porque é Ele que vai trabalhar. Nós não temos orado como convém, ficamos fazendo uma fila de orações e não oramos ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que esta live tenha aberto o seu coração para o avivamento, que você esteja repassando esse vídeo, que você esteja se inscrevendo no canal, tanto no Instagram como no YouTube, que você esteja mudando a sua oração e que o Senhor te abençoe abundantemente nesses dias, porque estamos vivendo dias de avivamento e viveremos muito mais quando a igreja acordar e orar corretamente e buscar o que é necessário. Não fique fazendo um monte de oração, porque quando vem o avivamento, tudo vai mudar, tudo é corrigido, tudo é transformado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na shalom do Senhor e
logo, logo, nós vamos estar chamando vocês para participarem de um projeto da Missão Fogo do Avivamento que eu dirijo, que é a Torre Mundial de Oração, qual nós temos falado desde 2012. Mas agora chegou o tempo de levantar essas torres em cada capital do Brasil, em cada cidade do Brasil, virtual e física também nas capitais, e nós vamos começar com essas torres. Se você é um intercessor, fique alerta, porque o chamado vem em breve. Fique na Shalom do Altíssimo e Deus abençoe a todos.